Nesse início de trabalho eu sempre falo assim que eu sou grato de estar trabalhando, de conhecer as pessoas, e as pessoas me dão a oportunidade em conhecê-las, em trabalhar com elas, e esse trabalho vai fluindo. Porque o importante assim é o movimento mesmo, que possibilita todos os dias. E aquele que faz o movimento é ele o beneficiado. O corpo físico agradece quando a pessoa faz o movimento. E dentro da pessoa ela tem aquela satisfação. O que precisa de fazer a diferença é do movimento que tem utilidade e do movimento que a pessoa faz e que não venha trazer um benefício. Cada um tem que fazer uma diferença assim, da utilidade. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Milagres. O milagre existe e o milagre é uma coisa assim bem interessante. Ele realiza. Se a pessoa tem aquele propósito dentro dela, tem a possibilidade de ela receber aquela energia para a realização daquilo que ela precisa. O milagre sempre vem na condição de um auxílio mesmo, a pessoa para resolver uma situação interna, para ela ir vendo o que ela precisa. E tem uma referência assim bem interessante que muitos pedem uma condição superior para receber a energia mesmo que possibilita o milagre. Está sempre relacionado à saúde, está sempre relacionado a bens materiais. Do jeito que existe uma realização para a saúde, para bens materiais, também existe o milagre para a pessoa ter um entendimento melhor da vida. E se a pessoa faz esse esforço, o benefício é da pessoa. Do jeito que ela apresenta para a sua vida de sobrevivência, para o seu trabalho, ela também pode apresentar uma condição interna superior. E o Criador colocou sobre a Terra uma ou outra pessoa que tem a possibilidade de atuar com essa energia, possibilitando um bem-estar para uma ou outra pessoa que venha procurá-la. A energia, ela existe e cada um tem possibilidade de ter o acesso a essa energia. Uma ou outra tem a possibilidade para resolver uma situação financeira, para resolver uma saúde, mas tem esta possibilidade também de trabalhar dentro da pessoa para ela ter o norte, para ela ter um entendimento correto. E cada um sabe assim que um entendimento ele precisa de ser correto. Se uma pessoa, num período escolar, o aprendizado que ela teve não foi correto, ela tem que voltar ao princípio daquele aprendizado e arrumar. Entender os ensinos corretamente é de benefício da pessoa. Do jeito que a gente conhece o relato de uma ou de outra pessoa que fala-se de um dos familiares que teve dificuldade em largar o corpo físico num período avançado da idade, existe essa possibilidade para cada um, de não ter a confiança, de ter a fase seguinte do caminhar, do jeito que tem a fase que antecede o nascimento. E anteceder o nascimento é bem simples, porque a gente conhece um jovem, uma jovem, que num período de formação fala das pretensões que tem vontade que venha realizar na sua vida. Ele de ter a companheira, de ter filhos, ela de ter um companheiro, de ter filhos, mas todas as coisas que uma pessoa tem vontade de realizar, ela precisa sempre de ter os adjetivos qualificativos. Não pode ter uma coisa qualquer na vida, sempre tem que ter esta lembrança. E na fase posterior da pretensão daqueles jovens em formação, vem também o ideal de trazer uma criança. E aquela criança foi estudada a maneira de trazê-la muito tempo antes. O jeito, a maneira, a condição para poder mantê-la. Depois, décadas e décadas, a pessoa fica sem aquela segurança de ter a continuidade, a continuação da vida.
E o milagre, a pessoa precisa de trabalhar com ela mesma em receber os ensinos de uma maneira correta. É um esforço individual, o esforço que eu faço para que eu possa vir a assimilá-los direito é meu esforço. Se uma outra pessoa tem vontade de assimilá-los melhor, o esforço é da pessoa, é ela que é beneficiada. O milagre é esta condição, um esforço que a pessoa precisa de fazer com ela mesma para ela receber direito os auxílios, porque tem muitas coisas interessantes assim que cada um tem que estudar e tem que ter um aprofundamento naquilo que precisa. Quando fala-se que Jesus ressuscitou Lázaro, o ressuscitar de Lázaro é que ele ainda se encontrava em ligação com o seu corpo de matéria grosseira. Ele não tinha ainda feito a separação. Lázaro atendeu devido à graduação que Jesus tem em relação aos espíritos humanos. Teve essa vivência com Lázaro, teve outras vivências que são relatadas. Isso é uma coisa que existe da superioridade de Jesus em relação ao espírito humano. Um comando é atendido. Cada um tem que observar assim, que para receber a energia do milagre, a pessoa tem que entrar naquela frequência. E ela tem que ir fazendo esse esforço. E tem que observar assim que, para as coisas materiais, uma ou outra pessoa recebe um prêmio que se dá o nome de milagre que aconteceu na vida daquela pessoa. E essa realização é uma coisa simples. O jeito que a pessoa canalizou-se possibilitou que viesse aquela realização. Milagres. O milagre existe e cada um tem a possibilidade de conhecer uma ou outra pessoa que fala assim que a vida dela teve um milagre. E tem uma diferença muito grande, porque quando a pessoa tem uma disfunção na sua saúde, uma melhora aparente, a pessoa precisa de fazer a diferença. O milagre vem junto com a mudança da constituição da pessoa, com a mudança que a pessoa tem que ter dentro dela. Se a pessoa apresenta um enfraquecimento físico e ela agora tem necessidade de mudar a sua constituição, porque do jeito que ela se encontra, ela está sem a saúde, está sem a alegria e muitas vezes com sofrimento. Ela tem que observar assim que o jeito que ela vivia fez com que ela ficasse sem a saúde. Ela tem a possibilidade de receber a força que possibilita a condição do milagre, mas a sustentação do milagre, da mudança interna na vida daquela pessoa, é a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho. Do jeito que uma pessoa tem a necessidade de melhorar a sua constituição, existe uma relação também na vida de um profissional. Se um profissional acomoda-se naquele setor em que ele se encontra, ele não recebe mais promoção. Ele fica sem o ânimo, sem a alegria. Ele tende a perder a alegria por estar fazendo um trabalho que ele não tem uma motivação. Ele teve um descuido e esse descuido vai fazer com que ele não receba a promoção ou ele fica sem a condição de mudar de setor de trabalho. Com a diminuição da saúde, a pessoa recebendo os auxílios, possibilitando ter a harmonia outra vez no seu corpo, ela precisa de fazer esse trabalho interno, de melhorar-se. E a melhora vem com os alimentos, tem que ter o conhecimento de ervas, porque as ervas têm muita importância. Quando uma criança apresenta uma desarmonia no seu aparelho respiratório por descuido, porque ficou numa friagem ou por um outro motivo, aquele enfraquecimento do aparelho respiratório, aquilo é físico.
E aquilo tem que ser resolvido com o físico também. Então aquele tutor tem que entender de ervas, tem que facilitar o trabalho de fortalecer, no caso, aquele peito, para poder ter a possibilidade de soltar o pulmão que se encontra colado no peito pelo enfraquecimento que aquela criança está apresentando. Isso é uma coisa física, é um trabalho físico. Se fizer esse trabalho, tem possibilidade daquela criança ficar outra vez com o seu aparelho respiratório fortalecido. O milagre é a mesma condição. Do jeito que o adulto trabalhou auxiliando aquela criança para a sua melhora física na vida interior de uma pessoa, ela é que tem que fazer esse trabalho. Ela tem que procurar observar o que ocasionou aquela desarmonia física que agora ela está precisando de ter uma saúde. Do jeito que existe a desarmonia física, existe também a condição para a pessoa trabalhar com ela para melhorar a sua condição física, e existe a maneira da pessoa trabalhar para melhorar o seu grau de entendimento. O grau de entendimento a gente sabe que existe. Tantas crianças numa sala de aula, cada criança apresenta um nível, um entendimento, e para cada criança tem um ensino diferente. O professor pode dedicar um tempo para uma ou outra criança que apresenta um interesse, mas se aquela criança para de ter o interesse, o professor tem que andar com o seu currículo escolar e o tempo dele, ele não dedica mais para aquela criança ou para aquela outra criança. Ele faz o seu trabalho profissional. O milagre é a mesma condição. A pessoa tem que ter a base. Se um filho não está querendo comer determinado alimento e aquele alimento não tem muita importância com a sua saúde física, aqueles tutores perguntam a ele o que ele quer comer. Dá a ele uma opção. Isso é uma coisa simples e fácil de observar. E numa outra época, se precisa de comer um determinado alimento, aquela criança não tem opção. Ela tem que comer aquilo que foi feito naquele alimento, tem o que aquela criança precisa para a sua constituição, para harmonizar o seu corpo. É uma coisa bem simples assim. O milagre, ele atua na vida de uma pessoa de todas as maneiras. Quando a pessoa faz um esforço em trabalhar com ela mesma e observando as tendências que ela tem, o milagre passa a ter a finalidade da harmonia, do bem-estar, da compreensão, da ponderação. Do jeito que existe esta condição, existe também a condição que acaba entrando na vida da pessoa a falta da saúde. Não deixa de ser um milagre, porque uma ou outra pessoa com mais idade relata-se assim que em determinada época teve uma desarmonia na sua saúde. Com isso, ela passou a ter uma ponderação, ela passou a ver melhor aquilo que estava acontecendo com ela e ela teve uma outra maneira de atuar com a sua vida física. Milagres. Milagres é uma coisa bem interessante. E uma ou outra pessoa pode achar assim que não tem o milagre, mas o milagre é uma força que a pessoa recebeu e essa força possibilita a pessoa melhorar-se, elevar-se. É a própria pessoa que tem que fazer esta observação com ela, como ela se encontra. Uma ou outra pessoa que recebe esta condição de receber essa energia, qual é o procedimento que ele tem que fazer para usar bem essa energia, essa força que deu a ele a possibilidade de mudar de grau. O mudar de grau tem essa importância sim. Um aluno passou para o ano seguinte da sua matéria escolar, ele só vai sentir seguro
no final do ano seguinte, quando ele concluiu aquele ano. O milagre é nesta condição. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de fazer com ela para ela continuar recebendo aquela energia? Ter recebido a energia e ter mudado de grau não quer dizer que aquilo vai continuar a vida toda da pessoa. Isso é uma coisa bem simples de observar. Tem muitos tipos de milagres que uma ou outra pessoa é beneficiada. A energia que a pessoa recebe, ela recebe para aquela finalidade que ela pediu. Pode ser para a realização material, pode ser para a realização da sua saúde, pode ser para uma realização de um trabalho. E cada um sabe assim que existem muitas coisas boas que acontecem na vida de um que na vida de outra pessoa. Que se observar vai dar-se o nome de milagre, porque a pessoa precisava de um trabalho, vem uma pessoa que ela conheceu recentemente e aquela pessoa fala para ela de um trabalho. Isso, na vida interior daquela que recebeu o trabalho, é um milagre. Ela fica contente com isso, é uma satisfação. E a pessoa é que tem que fazer o esforço em manter-se naquele trabalho. Ela que tem que ir preenchendo as necessidades que existem para continuar naquele cargo. Na vida interior, na vida de saúde, é da mesma maneira. Se a pessoa tem vontade de ter a saúde e recebe a energia do milagre para esta condição, ela tem que mexer na sua constituição. Ela tem que fazer o esforço, ela tem que ir observando assim que um comportamento anterior que ela teve fez com que ela ficasse sem a saúde. E se ela recebeu a energia que possibilita a saúde, ela tem que observar assim que, para ela usar direito aquele corpo, ela tem que continuar melhorando a sua constituição. E uma constituição, a melhora é a vida toda da pessoa. Do jeito que tem que ir melhorando a constituição física, tem que ir melhorando o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa sente. Porque tem muita importância o jeito que a pessoa sente. Se a pessoa é cuidadosa com ela, ela fica segura, ela não leva dúvidas do seu relacionamento. O jeito que ela é, independente de como as outras pessoas pensam ou comportam-se, ela mantém-se firme e definida com ela mesma. As outras pessoas têm uma influência, mas essa influência tem que ser de maneira que a deixa cuidadosa. Se uma pessoa observa num documentário um animal comendo, esse animal não come descuidadamente. Ele mantém sempre cheirando o ar, mantém sempre com a orelha em movimento. Ele vai sendo cuidadoso com ele todo o instante. Nós, na nossa vida interior, temos que fazer o mesmo processo e temos que entrar na condição de sempre receber a energia que possibilita a condição de milagres. Do jeito que tem um milagre para a saúde, um milagre para a situação financeira, tem também o milagre do bem-estar, da pessoa sentir bem com aquilo que ela tem. E se a pessoa tem vontade de ter mais do que ela tem, ela é que tem que fazer o movimento. E o movimento não é somente com os pensamentos. A pessoa tem que caminhar em direção àquilo que ela está pretendendo. Para ela ter esta condição, ela tem que observar o período seguinte, qual é o procedimento que ela vai ter para segurar aquilo que ela já tem. Milagre é uma condição assim. A pessoa tem que observar qual é o procedimento que ela precisa de ter na fase seguinte da sua vida. Isso é uma coisa bem simples. Uma criança, no seu período de formação, aquele tutor vai dando àquela criança um instante antes do que ela precisa. Se ele vai dar um brinquedo a ela, se a criança tem uma noção, num período próximo, ela vai apresentar um desenvolvimento físico e aquele brinquedo para a fase seguinte não vai apresentar uma serventia. Aquela criança
Ou ela tem que ter esta visão do período seguinte, ou o adulto é que tem que fazer esse trabalho. O milagre é toda uma situação na vida interior da pessoa. A pessoa tem que ir vendo as fases seguintes que a vida apresenta. Milagre. Milagre é uma coisa assim bem simples, que todas as pessoas já teve a oportunidade de ter recebido o milagre, de ter conhecido uma pessoa que recebeu um milagre. O milagre pode ser uma coisa grandiosa na vida de uma pessoa, no caso de uma pessoa ou de outra pessoa ter tido muitos bens financeiros, no caso de uma outra pessoa que apresentou uma melhora física. A melhora física fica fácil de observar, que está relacionado a uma constituição, com o jeito que a pessoa pensa, com o jeito que ela vive. Se ela recebeu aquela energia que possibilitou a mudança da sua vida, ela tem que ter o trabalho de cultivar. Fica fácil de observar uma pessoa que tem uma plantação e aquela plantação apresenta uma harmonia durante o período que está sendo zelada, cultivada. Tem a pessoa que faz aquele trabalho de tirando as ervas que não servem. Aquela plantação vai apresentar a finalidade. O corpo físico de uma pessoa é da mesma maneira. Para manter aquele corpo com uma harmonia, com uma condição boa, é a própria pessoa que tem que fazer esse esforço de zelar. Ter recebido os bens materiais tem muita importância se a pessoa desenvolve a maneira para administrá-los. Os bens materiais têm essa importância, tem que saber administrá-los. Não pode ter uma pendência, tem que ter um bom uso. Se uma pessoa utiliza de uma maneira boa, muitos e muitos são beneficiados. Se a pessoa utiliza o benefício que ela recebeu para a sua saúde física, ela que é beneficiada. Uma harmonia na vida de uma pessoa facilita muito. No relacionamento daquela pessoa, no ambiente da casa em que ela mora, junto com os seus colegas de trabalho, é a própria pessoa que faz esse trabalho de ser agradável. É uma condição natural e cada um precisa de fazer esse esforço para a própria pessoa poder ter a oportunidade de continuar recebendo a energia que tem-se o nome de milagre. Cada um sabe assim que a energia, a fonte dela é do Criador. E essa energia ela vem mudando a forma à medida em que vai distanciando da luz. Uma energia, ela é neutra. A pessoa pediu para a sua saúde física, pediu para o seu recurso financeiro, mas a energia, de uma maneira geral, ela é neutra. A própria pessoa é que vai dando a forma do jeito que ela quer utilizar aquela energia. Isso é fácil de observar. A pessoa tem um automóvel, o jeito que ela utiliza aquele automóvel vai dar a ela a condição boa para ir para o trabalho, para ir para o passeio. Se uma outra pessoa tem um automóvel e não o utiliza de maneira adequada, aquele automóvel prejudica aquela pessoa. A energia é dessa maneira. O jeito que usa, o jeito que dá a forma, traz a grandeza, traz a satisfação para aquela pessoa e traz a satisfação para as pessoas que convivem com ela. Tudo tem muita importância e a própria pessoa é que vai dando a importância conforme ela vai vendo que vai ser bom para a vida dela. Recebeu, tem que fazer bom uso. Todas as pessoas que recebem e que não fazem bom uso, fica sem aquilo que recebeu e no futuro
por ter tido uma oportunidade de ter convivido com uma energia diferente que possibilitou a mudança de um grau e que a pessoa não utilizou direito, no futuro faz falta, porque a pessoa perde a naturalidade, perde a simplicidade. No caso de uma pessoa que teve um trabalho, como tem muitas opções de ter trabalhos similares em empresas similares, fica fácil de observar que não tem importância ter trocado de emprego, mas no caso de ter recebido uma energia que se dá o nome de milagre, pela bondade daquela energia, pela grandiosidade que aquela energia apresenta, e a pessoa perdeu, voltou para o grau anterior, faz falta na vida interior de uma pessoa. O milagre. Milagre é uma coisa assim bem interessante. O Criador coloca na criação a energia, e essa energia a gente pode observar na manifestação da natureza, que é renovada todos os anos, e essa energia ela atende a toda a criação. E cada um tem a possibilidade de tirar dessa energia aquilo que ele precisa. E tem que observar assim que pode tirar o tanto que quiser, não tem limite. E o Criador doa. À medida em que a pessoa vai fazendo o trabalho de ter as podas que precisam de ter, os polimentos que ela precisa de fazer, ela vai tirando da criação o que ela precisa. Milagre é a energia que o Criador coloca na criação, e cada um tem a possibilidade de retirar aquilo que ele precisa. Um pouco de boa vontade, um pouco de esforço, possibilita a pessoa ter aquilo que ela precisa. E esta condição é bem simples e bem importante. Se a pessoa tem vontade de ter, ela é que vai ter aquilo que ela tem a vontade. E ela é que vai ter que fazer o esforço para aprender a usar aquilo que ela está querendo. Cada um tem que observar assim que todos têm a oportunidade, e essa oportunidade é individual, e é bem interessante porque o esforço é individual. Uma pessoa pode colaborar, outra pessoa pode colaborar, mas a própria pessoa é que faz o esforço. Uma mãe pode pedir uma energia para o filho dela. Se ela descuida, o filho volta a ter o costume anterior. É o próprio filho é que tem que fazer o esforço de ter a energia que ele precisa. A mãe pode ajudar um tempo depois, esse rapaz, esse filho, é que tem que fazer o esforço. E fica assim bem claro mesmo, porque se ele passa a sempre ser beneficiado, no período seguinte ele passa a ser um incômodo para aqueles com quem ele convive. Cada pessoa tem que fazer muito esforço de tirar de dentro dele aquela condição de acomodado. Tem que ter feito um benefício. E esse benefício não é para as outras pessoas. Quando uma pessoa faz todas as coisas que precisam de serem feitas de maneira correta, é a própria pessoa que é beneficiada. O tempo e o espaço estão juntos. Qualquer um pode observar assim que ele pode voltar num período anterior da sua vida, independente da época em que ele se encontra. Nesse período anterior se encontra junto com ele. O milagre é esta condição, a possibilidade de receber uma energia especial para todo instante se encontrar bem. Estuda o livro Na Luz da Verdade.